Eu sei que alguns não gostam da musiquinha, mas deixa a musiquinha, viu? Não é não, Fabiola? Musiquinha calma a mente. E amor, você prepara depois a ceia? Glória a Deus. Hoje muitos estão celebrando a Páscoa, né? Antes de falar, eu estou numa série de pregações das 7 igrejas. E hoje eu dei uma pausa por causa da Páscoa. Eu preciso falar da Páscoa, da verdadeira Páscoa, amém? E essa pregação surgiu em uma conversa, eu e minha mãe lá no carro, lembra, mãe? Minha mãe falou algumas coisas e eu comecei a pensar naquilo. Então essa mensagem ela surgiu a partir dessa conversa. E talvez você nunca veja por esse lado. Eu quero te mostrar um outro lado da Páscoa. Amém? Eu sempre tenho dito aqui, a gente, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, ou não cristã, né? Ou não evangélica. Eu costumo dizer que eu estou no mundo evangélico, mas eu não sou evangélico. A gente vai aprendendo coisas e a gente acredita que aquelas coisas são verdades, são mentiras, meio que, sabe, meio que pintadas. Existe muita estrutura que nós carregamos de Roma, muita estrutura. E muitas coisas foram copiadas e carregamos, e acreditando que estamos fazendo coisas novas. Se você estudar a história da igreja, ali no início de Constantino, você vai ver que tem muita coisa que o povo evangélico faz, que é do catolicismo. Nada contra o catolicismo, cada um tem a sua crença. E a gente precisa entender urgentemente o papel de Jesus Cristo nas nossas vidas. Não como uma religião, não como uma estrutura sistemática, mas como ele veio, por que ele veio, para que ele veio, qual foi a mensagem da cruz do Calvário. A mensagem da cruz foi para que nós tenhamos só aqui o domingo um culto, dizimar, ofertar, ir para as conferências, orar, jejuar, fazer campanha. Será que a vinda de Jesus só foi para isso? Eu me pergunto. Para a gente criar, sabe, rotinas evangélicas, músicas gospel. Talvez se fosse por isso a cruz seria invalidada, né? Eu quero percorrer o texto de João no capítulo 2. Com vocês abram a Bíblia, vamos ler. João capítulo 2, eu vou discorrer esse capítulo todo. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Como foi tudo desvirtuado e está tudo sendo desvirtuado até hoje. Só mudaram de nomes das coisas, as rotinas. Jesus é a Páscoa, amém, igreja? Ele é a verdadeira Páscoa. É a passagem, como foi ordenado ali por Senhor, através de Moisés. A adoração, a passagem, a libertação. A Páscoa é liberdade. E tudo que tem aprisionamento não tem Páscoa. João no capítulo 2. Diz assim: o tema que eu dei a essa mensagem é destruindo o templo. Eu gosto de dar temas às minhas mensagens, que marca mais. João no capítulo 2 diz assim: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Imagine que é o 2º capítulo do livro de João. Então é o início de tudo. O 1º capítulo de João, né, fala sobre a palavra, o princípio da palavra. Ele estava escrevendo de uma forma mais esotérica sobre Jesus Cristo para aquele povo daquela época, falando sobre Jesus ser a palavra, sobre ser uma energia talvez. E no 2º capítulo ele já entra nesse texto. E ele diz: 3 dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para celebrar.
E ele diz: durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Uma pausa aqui. Então o ministério de Jesus se inicia no meio de um casamento. A Bíblia é muito clara sobre o casamento. Cristo e a noiva, que somos nós, simbolizam o casamento. Então no final nós vamos casar com Ele. Então o casamento aqui, Cleiton, simboliza a igreja. E a Bíblia foi muito clara na narrativa quando ela disse que o vinho acabou naquele casamento. Só que ainda a festa continuava. Existia um casamento, existia uma festa, existia uma rotina, existia uma liturgia, mas já não havia mais vinho. E pasme, e o povo não sabia que tinha acabado o vinho. Não diferente dos dias de hoje, onde há muita liturgia, há muitas festas, há muitas rotinas, e o casamento e o vinho acabou das festas. Tem muitos lugares que talvez sejam lugares maravilhosos, que você vai olhar e falar: uau, mas o vinho já acabou há muito tempo. E o ministério de Jesus, ele se inicia em meio a um casamento. E o primeiro milagre de Jesus é dentro de um casamento. Jesus, ele inicia a sua jornada fazendo um milagre dentro do casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Existe um clamor nos nossos dias, onde pessoas estão gritando: eles não têm mais vinho. E precisa existir um milagre, porque e só através de Jesus Cristo. O homem não tem, em sua sã consciência, em suas ações, o homem não tem como trazer o vinho de volta para um lugar que não tem mais vinho. Vinho simboliza alegria. Na Bíblia, o vinho simboliza alegria. Não precisa abrir, continue em João 2, Salmo 104, capítulo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O vinho, ele traz alegria ao coração do homem. É o simbolismo da Bíblia. Então tem muitos lugares que tem suas liturgias, tem suas conferências, tem suas ações sociais, mas a alegria já acabou há muito tempo. São pessoas que estão com fardos, pessoas cansadas, estagnadas, que não conseguem avançar no propósito de suas vidas. E aí no versículo 6 diz, vamos percorrendo, ali perto havia 6 postes de pedra. Deixa eu te falar, 6 é o número do homem na Bíblia. E esse é o número do homem. Apocalipse diz 666, o número da besta, que é um homem. Então 6 simboliza o número do homem. O homem foi criado no 6º dia em Gênesis. 6. Então a Bíblia diz que acabou o vinho e tinham 6 talhas. E essas talhas estavam lá. Então essas talhas não tinham condições de transferir a água para o vinho, porque é o homem. Um homem não consegue ter esse poder, mesmo ele tentando. E aí diz, do tipo usado pelo judeu para purificação cerimonial, em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. E aí diz que esses 6 potes de pedra eram usados para as purificações cerimoniais, rituais, liturgias. Então, aquilo só era usado para atos litúrgicos. E por isso o que Jesus veio e quebrou aquele ritual. Por isso que foi num casamento, em meio a uma liturgia, em meio a uma cerimônia, onde eles se lavavam, se purificavam, muitos se levavam, mas lá dentro estavam cheios de pecado. E Jesus vem e quebra com um milagre, e foi o primeiro milagre de Jesus, quebrando toda a liturgia do homem. O homem é especialista em criar ritos, doutrinas humanas e cerimoniais. Sabe por quê? Porque o homem precisa de segurança. Então quando o homem cria algo, um ritual, uma cerimônia, é porque ele se sente seguro naquilo. Não, eu vou para o meu culto de domingo, eu vou orar, eu vou fazer uma campanha de jejum e oração. Então eu estou guardado, eu estou salvo, eu estou sendo aceito. Então o homem sempre foi a briga, na verdade o relacionamento de Deus com a sua humanidade foi sempre de quebrar esses rituais. Porque o homem sempre se perdeu em rituais, desde o começo.
E fazemos isso para sermos aprovados. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 11 ao 14, olha o que Isaías fala sobre os rituais. Isaías capítulo 1, verso 11 ao 14. Parem de me oferecerem tantos sacrifícios. Deus está falando com o povo de Israel, o povo escolhido que Ele levantou. Estou farto de holocausto de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, de carneiros e de bode. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável a mim. Incenso simboliza a adoração e oração nos nossos dias. Festa de lua nova, sábados e reuniões. Não consigo suportar os seus cultos cheios de iniquidade. Odeio as suas festas de lua nova e as suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Deus falando, igreja, que não estava suportando mais a religiosidade daquele povo. O povo fazia e acontecia campanhas e mais campanhas, conferências e mais conferências, e Deus estava falando: isso é um fardo, eu não consigo mais carregar isso. O que antes era um ambiente de adoração, agora se tornou um fardo para o próprio Deus carregar. Aí no verso 10, desculpe, eles não têm mais vinho, vamos lá discorrer. No verso 4, mulher, isso não me diz respeito. Respondeu-lhe Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Ali havia perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com a água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco, levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas ordens. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. O melhor vinho de Jesus sempre é o agora. Sempre é hoje, sabe, Fabiola? Às vezes a gente vive muito de passado, sabe? Um tempo atrás eu estava, sabe, vivendo muito do passado, do que eu tinha experimentado. Mas a gente vê que o vinho novo de Jesus sempre é para agora, sempre é para hoje. O que passou, passou, vivemos, tivemos experiências, mas é o agora, é o que estamos vivendo agora. A nossa pergunta é: cadê o vinho novo, Jesus? Nós queremos esse vinho novo para o agora, porque Ele sempre tem um vinho para o agora. Verso 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois do casamento foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe e seus irmãos. E aí vem o verso 12. Que é onde eu quero entrar, que diz assim: vamos lá, vamos montar uma visão, né? Vamos montar essa narrativa. Jesus, ele entra no casamento, é o início do seu ministério, falta o vinho naquele casamento, e aí Jesus, ele traz ali, ele muda a água para o vinho, né? Ele traz esse milagre.
Então acontece esse milagre no casamento. A Bíblia diz que por muitos verem aquele milagre, muitos creram nele. Então é o primeiro início, é a primeira aparição de Jesus em meio ao cenário religioso ali, onde existiam cerimônias, onde já tinha uma estrutura. E aí logo depois a Bíblia discorre sobre que Jesus, ele desce a Cafarnaum com sua mão e seus irmãos. E aí a Bíblia diz assim, no verso 13: ali ficaram durante alguns dias, quando já se aproximara a Páscoa judaica. Jesus subiu a Jerusalém. Então Jesus, ele vai para Cafarnaum, que foi a base do ministério dele. Ele foi estar com a mãe e seus irmãos alguns dias, talvez para descansar, para buscar a Deus, para dar início, né, ali a continuidade ao seu ministério que já tinha se iniciado. E aí está chegando o início das comemorações que a Bíblia diz que é bom sublinhar: a Páscoa judaica. Não era a Páscoa do Senhor, era uma Páscoa que já havia sido desvirtuada. Hora nenhuma Moisés, ele mandou celebrar a Páscoa judaica. Deus mandou celebrar a Páscoa dele, a liberdade. Então Jesus, ele está nesse cenário. Então ele sobe para Jerusalém para comemorar essa Páscoa judaica. E olha o que está acontecendo nessa Páscoa judaica. Na verdade, esse texto nos informa que é o primeiro indício que essa celebração estava distorcida, que ela foi capturada por uma estrutura totalmente religiosa e sistemática. E aí ele vai discorrendo no verso 14, Jesus, ele chega em Jerusalém, vamos lá, ele sai do casamento, ele vai para Cafarnaum, ele passa uns dias com a mãe, ele vai acontecer a celebração da Páscoa judaica, e ele está em Jerusalém agora. Estão pegando aí o cenário? E aí Jesus chega na Páscoa judaica. É como se fosse os nossos dias de hoje. Ele entra em algumas igrejas, ele entra em algumas casas que estão celebrando a Páscoa. E aí diz assim, no pátio do templo. E aí ele entra no templo. Ele está no templo, onde acontecia os cultos de louvor, adoração, de sacrifícios. E aí ele diz, no pátio do templo encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas trocando dinheiro. Esses eram aqueles caras que faziam câmbio, porque no templo não podia entrar moeda de Roma, só podia entrar a moeda do templo deles. Então já tinha gente fazendo cambismo. Não, me dê o dinheiro aqui de Roma que eu te dou o dinheiro aqui. E já tirava uma porcentagem em cima desse dinheiro. Quem está aqui? E aí diz assim, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas e disse aos que vendiam pombas, que eram por sacrifícios: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, uma empresa. Essa era a Páscoa judaica, Dora. Essa era a Páscoa judaica, que depois Constantino veio, pegou e piorou, que é o que as pessoas celebram hoje. Por isso que sua mãe estava certa, Denise. O templo que era antes usado para cultuar a Deus virou uma empresa, irmão. Naquela estrutura existia um cambista, como eu falei, que trocava as moedas. E as moedas que Jesus joga fora foram as moedas de Roma, que não poderiam ter acesso àquele templo. A religião estava dominando aquele lugar. A celebração da Páscoa, como um ato de celebração, libertação, estava totalmente desvirtuada pela estrutura religiosa. Os sacerdotes haviam transformado a religião em puro comércio. Talvez não seja diferente dos nossos dias, cara. E é muito sério. Entendemos o que estamos fazendo, é o que temos batido na tecla muito aqui. E aí, o que vamos fazer, o que é para fazer? Senão vamos criar rituais, vamos criar rotinas que talvez, Hugo, Deus fale como ali ele falou em Isaías: detesto os incensos de vocês, eu não suporto mais as suas rotinas religiosas e evangélicas. E aí Jesus, ele entra no templo, continua criando cenário. Ele começa a botar tudo para fora, joga as moedas de Roma,
tira os bois. Ele falou: vocês estão fazendo um comércio da casa de meu pai. Aí os judeus se levantam e peitam Jesus, e no verso 18 diz assim: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso pode nos mostrar como a prova da sua autoridade que fez tudo isso? Peraí, quem é você, meu irmão? Quem é você para vir falar do comércio? Quem é para você falar das nossas conferências? Mostra um sinal, para saber com que autoridade você faz isso. E aí Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ele não disse eu vou destruir, ele disse: destruam vocês que eu levanto em 3 dias. Sabe por quê? Só quem pode destruir a estrutura religiosa que criamos é a gente mesmo. Deus não destrói a estrutura religiosa, irmão. Deus exorta a gente. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias? Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Assim, depois que o ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Os discípulos creram através dessa atitude de Jesus no templo, que quando ele ressuscitou ao 3º dia, eles falaram: cara, é verdade o que ele falou naquele dia, nos primeiros anos que ele teve com a gente. Ele falou que ele levantaria o templo em 3 dias, mas agora não era mais um templo físico, era o templo de carne, era o próprio Jesus, ele seria o templo agora. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 4 e 5, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, que é o templo agora, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios agora espirituais. Segundo Pedro, agora, quando nós nos aproximamos de Jesus como uma pedra, como um tijolo, não sei como você quer saber, nós somos conectados a Ele e formamos uma casa, e agora oferecemos sacrifícios espirituais, não mais sacrifício físico, não mais ações, não mais rituais, não mais cerimônias, mas agora um sacrifício espiritual a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, e olha o que Paulo fala também disso, 1 Coríntios 3, 16, 17: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Então, por que nós somos templo de Deus? Porque nós nos aproximamos a Cristo, e quando nos aproximamos a Cristo, que é a verdadeira Páscoa, agora nós também somos o templo de Deus, onde agora o próprio Espírito de Deus habita, e o Espírito Santo também. Então, quando Jesus ele disse que ia destruir o templo, quando ele mandou destruir o templo, na verdade, ele não estava falando de um templo físico somente, até porque o templo físico houve muitas manifestações. Salomão, ele levanta o templo e diz que a glória se manifestou no templo. Em Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos dentro de um lugar, o Espírito Santo veio, então o templo também era válido naquela época. A gente não pode desfazer do templo. Mas quando Jesus ele falou que se eles destruíssem, ele levantaria, que ele estava falando da sua crucificação, há 3 anos lá na frente, ele estava dizendo, amados, que ele seria agora a morada de Deus, que através dele nós nos conectaríamos a Deus. Ele estava falando de um templo como uma estrutura religiosa. Só que João agora diz que a glória de Deus não está mais no templo, em si, em uma pessoa que é Jesus. João 4, antes do início do milagre, João diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. Então a glória está habitando em Jesus, e não mais em um templo religioso. Então o próprio Jesus, ele carrega a glória de Deus.
Por isso que Jesus ele estava destruindo uma estrutura religiosa. Não era sobre um prédio, não era sobre aquele lugar, não são sobre templos como igreja. Era sobre agora uma estrutura. Vocês precisam destruir essa estrutura religiosa que vocês criaram dentro da sua mente. Que a glória vem a partir de mim. A glória de Deus está em Jesus, gente. Tudo termina em Jesus. Só que naquela época, a glória de Deus estava relacionada a templos, a lugares. Não só um templo, mas toda estrutura religiosa construída ao redor do templo. E a estrutura religiosa que foi construída ao redor do templo é uma estrutura sacrificial, que aí era o pior. Era onde estava a pior parte. Foi onde Jesus chegou e destruiu tudo e botou todo mundo para fora. Era onde eram vendidos os sacrifícios, era onde as pessoas chegavam para sacrificar a sua culpa, o seu pecado, as suas frustrações. Então eles chegavam, eles compravam pombas, eles compravam animais, e ali através do câmbio, era um comércio, e ali eles entregavam, e eles acreditavam que aquilo ali estava tirando a culpa deles. Eles entregavam seus sacrifícios acreditando que a glória de Deus se manifestaria naquele templo. Só que a glória de Deus, filho, já tinha 400 anos que não se manifestava. 400 anos que Deus se calou. Desde o último livro do Antigo Testamento. E eles continuavam, sabe, com os rituais. Fazendo os comércios, câmbio, reuniões, conferências, campanhas e mais campanhas, sacrifícios, tem que sacrificar, sacrifícios e mais sacrifícios, sabe? As pessoas cansadas, as pessoas não viam mais nada, as pessoas estavam fadigadas, mas mesmo assim aqueles ritos faziam que elas acreditassem que elas seriam aprovadas e que ela viria a glória se manifestar naquele tempo. E Jesus ele destrói, ele está tentando destruir essa estrutura religiosa da mente daquelas pessoas. A religião foi transformada em um comércio sacrificial. E essa era essa estrutura que Jesus veio destruir. O sistema sacrificial, o sistema que as pessoas acreditam que o sacrifício delas vão fazer que elas sejam aprovadas. Eu vou ao culto domingo, eu faço isso e aquilo, eu ajudo os pobres, eu estou me sacrificando e Deus está me aceitando. É a verdadeira prática religiosa através do sacrifício. E essa era a Páscoa daquela época. Eu estou desenhando a Páscoa daquela época desvirtuada, irmão. Que depois que cai em Roma, irmão, piorou. E muita gente celebra acreditando que está celebrando algo que Deus criou. Deus mandou seu Filho para que todo aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ponto, pela graça, acabou. A Páscoa é em Jesus e só nele. A glória é só nele. Não é mais em coisas, não é mais em rituais, não é mais em cerimônias, é só nele. E aí o escritor de Hebreus, no capítulo 10, é o que ele diz: a lei é apenas uma sombra de benefícios que virão, não a sua realidade. Eu amo esse texto. Por isso ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano e após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado? Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. É impossível, vou botar na nossa, parafrasear, é impossível que os nossos cultos, que as nossas conferências, que as nossas reuniões tire pecados. É impossível. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse:
sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifício, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou, eu pulei aqui, mas vamos lá: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por toda. Dia após dia, todo sacerdote apresentar-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Daí em diante ele está à espera até que os inimigos sejam postos como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre o que tem sido santificado. Essa prática sacrificial que eles faziam e que muitos fazem até hoje, essa é uma repetição que mantém as pessoas prisioneiros. É como se fosse um vício, um ciclo vicioso. Eu vou fazendo, e aquilo eu acredito que eu vou ser aceito, aquilo eu acredito que vai me levar a algum lugar, e aquilo vira um vício, e quando eu não faço, parece que eu não sou aceito. O escritor de Hebreus diz que os sacrifícios eram repetitivos e incapazes de aperfeiçoar aqueles que sacrificam. Era capaz de aperfeiçoar aqueles que enquanto sacrificassem, sacrificam. Essa religião é uma religião escravizadora. Nessa religião precisamos ir ao templo, pagar para que os sacrifícios tragam benefício ao sacrificante. Então era essa estrutura religiosa que Jesus encontrou na celebração da Páscoa, cara. Sacrifícios e mais sacrifícios, comércios. O sacrifício só tenta apagar as culpas, mas não tem uma experiência de transformação no espírito. Eu só apago as minhas culpas, eu só coloco os meus medos, eu estou entregando os meus anseios de bênção, mas uma experiência verdadeira com Jesus Cristo eu não tenho, porque eu estou nesse ciclo vicioso, não gera vida. E aí Jesus chega dizendo que vai destruir essa estrutura. Essa estrutura aí que vocês montaram, irmão, eu vou destruir ela. Não era o templo, era o que estava em volta do templo, a parte sacrificial. Era essa parte. Você sabe o que essas estruturas, sabe como quem vive essas estruturas ficam? Talvez você reconheça alguém. Amedrontadas, culpadas, pagantes, infantilizadas, pessoas que não conseguem se emancipar de atitudes religiosas. As pessoas não crescem nesse sistema, são pessoas que não trazem as responsabilidades para ela, estão sempre apegados em pessoas, pastores, lugares, campanhas, são essas pessoas. Jesus é o templo. Eu só preciso me achegar até Ele, Peterson, para que meus pecados sejam perdoados. E essa prática sacrificial deixa as pessoas, e aí é um vício. Pecado, culpa, frustração, perdão e sacrifício. Vou repetir: pecado, culpa, frustração, perdão e sacrifício. E aí você vai, só que chega uma hora, sabe o que acontece? Você está cansado, irmão, porque você não vê nada acontecer, Cleiton. É como se você tomasse pequenas dosagens, sabe, ali de... Como é que fala quando o cara está bem doente e vai tomando as doses, né, homeopáticas? Aí você acredita que aquilo ali você vai sair daquele ciclo vicioso, você vai acabar com aquela frustração, e daqui a pouco aquela frustração bate de novo em sua porta, e você sacrifica mais, e você faz mais, e você vai, e você frequenta, e você faz o que os homens dizem, e daqui a pouco você está cansado. Isso é uma estrutura religiosa sacrificial que é viciosa.
transformaram a experiência com Deus em um ritual cerimonial de frequência ao templo para entrega de sacrifícios. Essa era a Páscoa. Pessoas que estão nessa estrutura, elas usam essas falas: eu fiz e ganhei, eu participei de uma corrente e Deus me respondeu, eu subi no monte e tive resposta, eu contribuí e foi retribuído. São as conversas dessas pessoas que vivem nesse ciclo sacrificial, que estão viciados. E essa repetição nos leva a uma prisão, porque sempre vamos precisar dessas práticas para obter algo, sendo que Ele já nos deu tudo. Essa era a Páscoa judaica que muitos estão celebrando no dia de hoje, que muitos estão postando no Instagram hoje. Ele vive. Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ele estava falando da ressurreição dele, que agora ele seria o templo onde a glória de Deus se manifestaria, que agora a gente não precisa mais de rituais, de cerimônias, a gente não precisa mais fazer nada, Patrick, a gente só precisa dele, apenas Ele. Eu preciso só me chegar aos pés dele. Era o sistema religioso sacrificial daquela época, que ainda perdura até os nossos dias. Jesus não veio reformar esse sistema, Ele veio destruir esse sistema religioso das nossas mentes. Não existe reforma para algo que deu errado. Não existe reforma para algo que não está indo de encontro às Escrituras Sagradas. Tudo que não vem de encontro, Ele destrói. Por isso que você está vendo muitas coisas, amado, abalarem. O que vimos vai ser abalado, amado. Por isso que você está vendo estruturas religiosas sendo abaladas, sendo sacudidas, porque Ele veio para destruir essa estrutura religiosa, porque envolve os filhos dele, pessoas, e que a gente não caia nesse vício sacrificial. A nossa oração tem que ser: não nos deixa, Senhor, entrar nesse vício sacrificial ao redor do templo. O templo é Jesus, e muitas vezes a gente coloca ao redor de Jesus esses sacrifícios. Ai, porque eu tenho que ouvir agora essa música, eu tenho que entrar na presença dele assim, eu tenho que fazer isso assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que agora ir para ali, eu tenho que tomar esse curso. E aí a gente vai colocando ritos sacrificiais em volta do próprio Jesus. Isso está em nossa mente, irmão. Isso está mais dentro de você do que você imagina. Isso você repete, é sutil. Construímos nossas doutrinas, nossos rituais, nossos cultos, nossos dias sagrados, nossas liturgias em volta de Jesus. Construímos até nossos padrões de moralidade comportamental, acreditando que assim somos aprovados. Poxa, aquele ali, aquela ali, é o comportamento. Ela faz isso, paga, ela está aprovada. Padrões de moralidade comportamental. Frequentamos igrejas, templos, jejuamos, oramos, conferências, lemos livros de autores cristãos, ouvimos músicas gospel. E essa lógica religiosa entra em nossa alma e gera em nós a sensação que somos íntimos de Deus. Isso está dentro de você e dentro de mim, irmão. Para sermos aprovados diante dele. E aí Mateus 7:22 tem uma contradição na Bíblia, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos em teu nome? Eu não estava no culto profetizando, eu não estava curando, eu não estava ajudando. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Dentro do mover, isso é dentro do mover, isso é dentro das grandes estruturas religiosas, ou pequenas também. Padrões onde criamos comportamentos aceitos a Deus. E aí eu lembro de Lucas 18, capítulo 9, eu acho sensacional essa passagem que diz assim: e alguns que confiavam na sua própria justiça, e desprezavam os outros. Tipo assim, eu estou indo para a igreja, está no inferno aí. Eu leio a Bíblia, eu sou o cara. Trabalho em plantação de igreja, faço e acontece, ou está bebendo, ou maconheiro ali, ou não sei o que lá. E Jesus lhe conta essa parábola para essas pessoas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Um era evangélico, vamos parafrasear. Um era evangélico e o outro era um miserável, vai de fora do mundo. O fariseu em pé orava no íntimo, o evangélico orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, vou ao culto, participo de conferências, estou em campanhas de oração, campanha de jejum, eu estou fazendo e acontecendo. O publicano, porém, ficou à distância, ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Isso é sério, muito sério. Eu acho que as pessoas estão esquecendo esses textos da Bíblia, sabe? O convite de Jesus sempre vai ser para a liberdade, gente. Se você tem um aprisionamento na sua mente, nesses rituais sacrificiais que colocaram dentro de você, eu tenho uma boa notícia, porque o Evangelho é as boas novas, sabe, Amarildo? Jesus nos chamou para ser livres. Ele é o templo, Ele é a Páscoa, Ele é o tempo onde a glória de Deus agora se manifesta. Eu não preciso mais de sacrifícios, porque Ele foi o próprio sacrifício. O cristianismo é a única religião que o próprio Deus se sacrificou e não pede mais sacrifícios. Por isso que Ele mandou destruir aquele templo. Eu quero destruir essa estrutura religiosa da mente de vocês, porque agora é só chegar até mim. João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a Páscoa, igreja. Sabe o que é Páscoa? Liberdade, libertação, ressurreição. Não preciso enviar cards para meus grupos de WhatsApp. Isso não vai me fazer mais aceito ou menos aceito. Páscoa é sentar à mesa, compartilhar o pão com os irmãos. Pode trazer a mão aqui para a gente, se quiser já ir entregando. Isso é a Páscoa, igreja. Jesus veio destruir essa estrutura religiosa em nossas mentes. Isso está entranhado, gente. Está entranhado na gente, que vocês não têm noção. Está dentro. Isso tira a nossa paz, porque a gente acredita que aquilo vai levar a algum lugar. Precisamos desfazer essas estruturas religiosas da nossa mente. A grande revelação é que Jesus está sentado à mesa e ele não está num templo. E Ele está chamando a gente para ceiar com Ele.
Essa é a revelação do Evangelho. Essa é a verdadeira Páscoa. Amém? Vamos colocar de pé para a gente ceiar? Feche seus olhos por alguns instantes. Pode ter esse momento de sentar à mesa. Essa é a verdadeira Páscoa, gente. É tempo de destruirmos essas estruturas religiosas, sacrificiais que foram construídas em nossas vidas. Somente por Ele e para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a grande revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele está sentado à mesa e quer ceiar com você. Ele não está dentro de um templo, ele está numa mesa. E deixa eu te falar algo. Quanto mais você se achar indigno de fazer parte desse momento, mais poderoso é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você que foi ferido por um sistema religioso, foi por você que Jesus foi para a cruz. Você que não consegue mais viver no nível de santidade que a religião evangélica diz que você tem que viver para Deus te abençoar, foi para isso que Jesus veio para você. Quanto mais incapaz você se sentir, quanto mais pecador que você se incita nesse momento, o sangue dele tem mais poder. Obrigado, Jesus. Que faz essas estruturas religiosas na nossa mente, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos livra de toda incredulidade, de toda religiosidade, Senhor. É somente por você. Nessa manhã eu te convido a sentar nessa mesa com Ele. Tem uma mesa aqui, Hugo. Eu te convido a sentar nessa mesa. Eu te convido a sentar nessa mesa com suas dúvidas, seus ressentimentos, a sua incredulidade, com essa confusão de pensamento que você está. Sente a mesa com Ele, com as suas frustrações, com os seus medos. Beba desse sangue, coma desse corpo, para que a vida de Jesus te alcance onde você estiver. E essa é a verdadeira Páscoa do Senhor.